Olá, se você é corretor de imóveis, construtor, investidor do mercado imobiliário, não perca o programa Imóvel Nota 10 de hoje. Aqui vamos apresentar as melhores opções à venda de imóveis em lançamento, que são os famosos imóveis na planta, em fase de obra e os prontos para morar, com preços competitivos e condições de pagamento imperdíveis. É só conferir. Sejam todos muito bem-vindos ao Imóvel Nota 10 de hoje. E hoje no programa Imóvel Nota 10, recebo a ilustre presença do diretor de coordenação da Lopes Imóveis, Fortaleza, senhor Wagner Paiva, o cérebro das estratégias comerciais, da inteligência de mercado e do marketing digital. Além de tudo isso, né, Wagner? Você é o responsável pela formatação do Flash Imobiliário, um evento mensal que é realizado na própria Lopes Imóveis aqui em Fortaleza, com os construtores, incorporadores, gerentes comerciais, diretores comerciais, até mesmo de outras imobiliárias. E abrange também toda a nossa cadeia produtiva. Lá são divulgados números, índices, estatísticas e o crescimento do nosso mercado. Wagner, muito bem-vindo ao nosso programa e você só vem enriquecer para todo o nosso público com as informações, o seu conhecimento de mercado, mas eu vou deixar aqui para você o seguinte: conte a sua história desde a sua chegada a Fortaleza até hoje. Marlon, tudo bem? Agradeço aqui o convite, é um prazer enorme a gente estar participando aqui do seu programa, Imóvel Nota 10. Falando um pouco sobre o Wagner, né? Comecei na Lopes em São Paulo em 2007, novembro de 2007 foi quando eu iniciei a minha carreira na Lopes. Comecei trabalhando no setor de jurídico, né? Lançando cheques em sistema, um negócio muito operacional. E eu entrei naquela época que a Lopes em São Paulo lançava muitos produtos, né? Eu lançava 14, 15 empreendimentos no final de semana. Era uma loucura de mercado, eram muitas vendas, muitos funcionários na empresa, né? E dentro da Lopes fui me adaptando, conhecendo o mercado imobiliário, buscando sempre crescer dentro da empresa, né? Mudei logo, com 3 meses, mudei para o setor de cálculo, para fazer as planilhas de cálculo da empresa. Coordenei o setor por um tempo, depois fui em busca de mais, né? Mirei o setor de atendimento ao incorporador, que é um setor que fazia toda a parte de estratégia comercial para as construtoras e para os incorporadores, né? De onde lançar, o que lançar, como lançar, né? Toda uma estratégia, desde da venda do terreno até o pós-venda daquele determinado empreendimento. E aí foi quando surgiu, em 2010, a oportunidade de vir para a Fortaleza, né? O Ricardo fez o convite, junto com o Nippon, na época, né, que era o diretor comercial. Depois... Nosso querido amigo William Nakamura. Um grande abraço aqui para o Nippon. E depois o Dirceu se tornou diretor comercial também, trabalhei muito próximo com ele. Já trabalhava em São Paulo e trabalhando aqui em Fortaleza. E aí foi onde surgiu uma questão que não tinha aqui em Fortaleza, uma pesquisa de mercado. A gente não tinha dados. Ou tinha dados e assim, muito superficiais, né? E eu comecei em 2010 a fazer esse trabalho de formiguinha, de começar a estudar o mercado, o que foi lançado recentemente, planilhar, criar um banco de dados, né? E esse banco de dados foi pegando corpo ao passar do tempo, fornecia informações para diversas incorporadoras e acabou que eu comecei a ficar sem tempo, né? Era todo mundo pedindo informação, todas as consultoras, e eu só trabalhava fazendo pesquisa. Foi quando surgiu a ideia, numa conversa com o Ricardo, que é um empresário que tem diversas ideias, né? A gente resolveu fazer um evento onde a ideia era reunir todos esses incorporadores e construtoras para apresentar os dados do mercado imobiliário, né? As últimas informações, os bairros que mais vendem, os bairros que têm mais extratos, qual o tipo de apartamento, se é de 3 quartos, se é de 2, enfim. É um relatório bem completo. E foi bem aceito pelo mercado, né? Eu me lembro que o primeiro foi em dezembro de 2013, o primeiro evento, lá na própria Lopes Imóveis, ali na Oswaldo Cruz, e todas as consultoras compareceram, né, as grandes consultoras, grandes e médias consultoras compareceram no nosso evento, e foi surgindo esse evento ele quebrou um paradigma, porque a gente tinha uma ideia de informação a se passar, e os próprios construtores solicitaram
mais detalhes, né? mais informações. Né? Então a gente construiu o Flash Imobiliário não só ali na Lopes Imóveis, foi também junto com as próprias construtoras, que deram mais ideias. Né? E esse evento ele vem aí todo mês, nunca faltamos um mês, todo mês ele acontece na Lopes Imóveis, em algumas ocasiões especiais em um ambiente externo, como recentemente fizemos no Hard Rock Café ali do Shopping Rio Mar, mas todo mês ele acontece desde dezembro de 2013. Esse evento ele também premia as construtoras, criamos o ranking do Flash Imobiliário, e eu diria que é o grande norteador do mercado imobiliário, onde as construtoras vão lá, pegam as informações e aí sim levam a sua estratégia para frente. E depois de muito tempo trabalhando nesse negócio, né, do Flash Imobiliário, acabei me envolvendo muito com a parte comercial, que não era o meu foco na empresa, né, o meu foco era mais a parte digital e parte de pesquisa, e acabei assumindo uma diretoria de coordenação de vendas, né, então cuido de uma equipe aí com 15 pessoas aproximadamente, e também todo o salão de vendas, que aí a Lopes tem um corpo de vendas aí de 250 corretores autônomos. Amigo Wagner, você levantou uma bola aqui para mim que eu não posso deixar de colocar para o gol. Não sei se você lembra, meu amigo Ricardo Bezerra, eu aproveito, mando aquele abraço para ele, é o nosso diretor executivo da Lopes Imóveis aqui em Fortaleza. E eu conheço o Ricardo da época em que ele tinha a Imóveis, né? Eu fiz parte do corpo de corretores de imóveis da Imóveis. E quando nós tomamos conhecimento, quando eu digo nós, é todo o mercado cearense, que a grande empresa Lopes, a matriz em São Paulo, estava expandindo os seus programas, né, de praças, de novas praças de atuação de mercado, principalmente no Nordeste, ela fez uma seleção de algumas empresas locais com especialidade em lançamentos imobiliários. E o Ricardo Bezerra foi contemplado com essa, digamos, parceria de pleno sucesso. Eu fui, há alguns anos, inclusive você já estava na Lopes Imóveis, eu fui gerente já da empresa, tinha uma equipe maravilhosa de corretores, de estagiários, de colaboradores, e lá também eu fui incumbido de uma missão preciosa na minha vida, que foi conduzir o navio escola. O que era o navio escola? Projeto oriundo de São Paulo, da Lopes de São Paulo, do qual recebi os novos corretores e estagiários para um programa de integração, de treinamentos constantes para conhecer quem era a Lopes e como iria funcionar a Lopes Imóveis aqui em Fortaleza. Então eu sou muito grato à oportunidade que o Ricardo Bezerra me deu naquela época e para mim isso é muito construtivo para a minha carreira. E hoje eu posso dizer que eu fiz parte dessa grande empresa e lá tenho certeza absoluta que as portas estão abertas, estendido com um tapete vermelho para todos nós. Com certeza. O navio escola, ele continua até hoje, né? Não com esse nome, a gente já chama de integração, né, da Lopes Imóveis. E todo mês a gente, como recebemos novos estagiários, sempre estamos recebendo novos corretores, todo mês a gente executa essa integração para mostrar não só para o corretor o que é a empresa, mas também para mostrar o que é o mercado na prática, né? Porque o corretor, quando ele chega, ele estuda lá as disciplinas do curso que ele fez, da instituição que ele fez, mas na prática, na vivência do dia a dia, ele precisa de um apoio, né? E a Lopes Imóveis é a grande escola do mercado imobiliário. Sem dúvida. Sempre apresentando como é que funciona um plano de venda, como que é na prática uma negociação com o cliente, como é que se monta como é que se elabora uma proposta de venda, enfim, fechamento de venda. Tem diversos treinamentos lá que a empresa fornece, não só para o novato, mas também como o corretor experiente também tem acesso a essas informações. Esse curso que o Wagner acabou de mencionar é o Técnico em Transações Imobiliárias, o famoso TTI. E eu já reforcei aqui em outros programas que a Unieducar, em breve, estará com esse curso na sua grade curricular. Então, aguardem. Ano que vem, certamente nós estaremos com esse curso disponível na nossa plataforma e eu conto com você. Matricule-se. Você
poderá ser um corretor de sucesso do mercado imobiliário brasileiro. Vamos lá, Wagner. Vamos. Explique detalhadamente para todos nós como funciona esse importante evento e qual a finalidade dele. Eu sei que você já deu aí uma rápida explanação, mas eu gostaria que você mencionasse os detalhes, desde a preparação, dos números, dos índices, né, do crescimento do nosso mercado, em que o envolvimento, construtores, imobiliários, da população da nossa cidade, ela fica ansiosa em receber essas informações. Relate aqui para o nosso público. O nosso número, como eu falei, né, começou em 2013, em dezembro, e a ideia, a gente segmentou. A gente faz uma análise de mercado para o residencial vertical, que são os apartamentos, que é apresentado nessa reunião. Também, posteriormente, sai na mídia, né, após o evento, a gente sempre fornece as informações para os meios de comunicação, né, os jornais. Aguardado com muita ansiedade, por sinal. Exatamente, é uma loucura. Depois, é uma loucura. Logo após o evento, normalmente ele acontece na terceira sexta-feira de cada mês. Isso. Bem cedinho, 7h30 da manhã, para não tomar o tempo de ninguém, 9 horas está todo mundo liberado. E aí os jornais já começam a me ligar pedindo as informações, os dados para ser reportado, né, para o público. Então temos uma análise do residencial vertical, dos apartamentos, uma análise dos empreendimentos comerciais, né, tudo que envolve sala comercial. Também uma análise de imóveis de praia, que a gente chama de segunda moradia, que hoje, em muitos casos, virou primeira moradia. Primeira moradia. Vou até mudar esse nome, né? Isso. Porque os imóveis de praia. Isso. E também fazemos uma análise de residenciais horizontais, que são as casas, né? Os lançamentos de casas em Fortaleza e na grande Fortaleza, né? Na região metropolitana. E recentemente, em 2019, devido ao grande impacto na nossa economia, começamos a analisar também aqueles imóveis que são do PCVA, né? Do Programa Casa Verde e Amarelo. Então, a partir de 2019, uma pena eu não ter esses dados do passado, que são muito, muito importantes, mas devido ao grande crescimento e à grande demanda desse segmento, a Lopes começou a analisar e são números assim surpreendentes, né? O PCVA, ele traz aí aquele cliente que está comprando o seu primeiro imóvel e a demanda é altíssima. A gente chega a vender aí a mais de 3 mil imóveis. Quando eu falo gente, o mercado imobiliário. O mercado imobiliário como um todo. Mais de 3 mil imóveis aí por ano para esse segmento. Então, é um número muito expressivo. Muito expressivo. Falando em números, na edição de outubro do Flash Imobiliário, com o mês de referência setembro, foram divulgados justamente esses números, o crescimento do nosso mercado, quando eu digo nosso, mercado do Ceará e especificamente de Fortaleza. E eu queria que você dissesse esses números aí mais detalhados, e eu vou deixar aqui uma pergunta. Wagner, o Ceará é realmente um ponto fora da curva ou não do nosso mercado imobiliário brasileiro? Perfeito. Eu trouxe até uma cola aqui, porque como são muitos números, a gente não consegue decorar. É evidente. Eu não consigo decorar tudo de cabeça. Mas, realmente, o número de setembro, ele foi, com tudo que o nosso país viveu nesses 2 últimos meses, que o mercado imobiliário ele acaba sofrendo um pouco na pré-eleição, né? Então, tivemos ali o mês de setembro, que antecedia o primeiro turno das eleições, e surpreendeu bastante. A gente não esperava esse número de 178 milhões que foi divulgado no mês de setembro. É um número muito expressivo, não é o maior número do ano, tá, o mês, mas foi um número que ninguém esperava. Todo o mercado achou que seria um número mais baixo por conta das eleições, que chegam a atrapalhar um pouco o nosso... Tira o foco, né, da compra. Sem dúvida. E no acumulado do ano, a gente já vem aí com um crescimento de 43%, é o crescimento do nosso mercado imobiliário. São mais de 3 bi de vendas já no acumulado. Inclusive, Marden, esse número de setembro, ele já bateu o ano passado inteiro. Hoje estamos com 3,2 bi de vendas no mercado, no geral, né? Repita aí, por favor. 3,2 bi de vendas no mercado geral. Esse número ele já superou o número do ano passado inteiro, né? Então, em setembro, a gente bateu o ano passado. O mercado mostra aí a pujança, muito puxado pelo segunda moradia, pela segunda residência, tá? Que, de fato, de julho do ano passado para cá,
foi o que elevou o mercado, que trouxe muitas vendas para o mercado imobiliário, né? São residenciais pé na areia, muitos deles, que existe uma demanda muito grande para esse tipo de produto. Eu me lembro que de 2010 a 2015 foram feitos vários lançamentos nesse segmento. E aí deu a gente chama de encharcada no mercado, né? Isso. Muitas unidades, muitos produtos prontos, estoque alto. Foi um período difícil para esse segmento. E o próprio Ricardo falava nas reuniões do Flash, a segunda moradia será a bola da vez, está chegando o momento, vamos nos preocupar em ter bons terrenos para atender essa demanda. E a demanda chegou. De julho do ano passado para cá, é o mercado que mais se destaca aí na nossa Fortaleza e na nossa região metropolitana. Para quem não conhece com intimidade Fortaleza, nós temos aqui um litoral com uma vocação turística que dispensa comentário. E nós temos aqui uma praia chamada Praia do Porto das Dunas, onde lá foi talvez o precursor, né, para alavancar justamente esse segmento do imóvel de praia. Hoje eu batizo imóvel de praia / residência, né, porque muitos já estão residindo lá, até mesmo pela própria proximidade do centro nervoso de Fortaleza, como também buscando aquela qualidade de vida que as pessoas necessitam para sua família. Nesse local, muitos empreendimentos que o Wagner acabou de mencionar, eles estão consolidados, viraram uma grife e são referências no que tange a resort, / apartamento, / casas, enfim, é a bola da vez também para esse segmento. Sem falar, né, Wagner, dos alfaviles que também chegaram com todo aquele projeto de urbanização, né, um projeto riquíssimo, valiosíssimo, que só veio agregar mais ainda as operações de compra e venda na nossa cidade. Exatamente. O Alphaville é um case, né? Um case de sucesso. Em todo o país. Em todo o país. E aqui no Ceará, a gente tem um dos maiores, né? Se eu não me engano, ele só perde pro de Goiânia em tamanho. Não tenho certeza desse dado. Mas a Cidade Alfa é um dos maiores alfavilles do país. E vamos lançar agora em dezembro, final de novembro, dezembro, vamos lançar mais um Alphaville. Mais uma etapa, né? Exatamente, e vai ser outro sucesso. O Alphaville está lançando um Alphaville por ano, né? Isso. Ano passado, em dezembro, lançaram mais um Alphaville Ceará. E agora vamos lançar um Terras Alphaville, que vai ser o quinto já, né? Isso. Então, é uma empresa muito forte, em parceria também com o Grupo Dias Branco, né? Vale ressaltar, porque é um grupo cearense. E consolidou aquela região ali do Eusébio, o Anel Viário, BR-116, onde você passa lá, você vai fazer um tour no Alphaville, tem diversas casas, já tem bons restaurantes, diversos serviços, né? Então, também é um mercado que a Lopes ela ainda não analisa no Flash Imobiliário, mas a gente já está preparando aí um material para começo do próximo ano poder analisar também o crescimento e desenvolvimento desse mercado tão importante que é o de loteamento. Você vê aí lançamento não só da Alphaville, mas da Terra Brasilis, por exemplo. Isso. São lançamentos que a gente executa em poucas horas, 4, 5 horas, é todo o empreendimento vendido, 200, 300 lotes. É uma coisa assim que precisa ser analisado. São imóveis, é o desejo principalmente do investidor, poder comprar um terreno com um preço justo e, posteriormente, depois de todo o desenvolvimento, vender ou construir uma casa para poder, no caso, vender ou então até mesmo morar. Marden, só para você entender e também para o pessoal de casa entender a importância do Flash Imobiliário, em 2014, normalmente no último Flash do ano, lá em dezembro, a gente apresenta o pipeline, né? O que é o pipeline? É a previsão de lançamentos para o próximo ano. Em 2014, a gente deixou um sentimento de preocupação para o ano de 2015. Além da questão do início da crise econômica que nós passamos, também apresentamos que seriam lançados 18 imóveis comerciais no mercado imobiliário. Isso deixou a gente muito preocupado, porque seria uma oferta muito grande e talvez a demanda não fosse tão grande. Iria ocasionar um desequilíbrio de mercado. Exatamente. Muita oferta e pouca demanda. Exatamente. E
Por nossa felicidade, as construtoras pegaram esses dados, analisaram e tivemos apenas 6 lançamentos comerciais em 2015. Mesmo assim, apesar de ser ter sido um baita ano para o mercado de salas comerciais, vendemos aí, o mercado comercializou mais de 700 salas naquele ano. Até hoje é um mercado que ele sofre um pouco para aquele consumidor que vai comprar uma sala ou uma loja, que vai comprar apenas uma, né? Aquele consumidor que está começando Sim. a sua carreira comercial, que está com o seu escritório. Não é hoje esse mercado ele atende muito aquelas grandes empresas que precisam de um andar corporativo ou meio andar. Então esse número ele ajudou bastante, porque se tivesse acontecido aqueles 18 lançamentos, eu não sei o que seria desse mercado hoje, porque apenas com 6 a gente ainda vem sofrendo nesse segmento. Imagine aí com 18 lançamentos. Verdade. Porém, fica aqui também o alerta que a gente sempre está passando lá no Flash Imobiliário, é um mercado que vai retornar e vai retornar com força. Então, acredito que em 2023, 2024, serão grandes anos para esse segmento dos empreendimentos comerciais. Por qual motivo? O estoque está baixíssimo. Tá baixo. Então, existe hoje já uma demanda para salas comerciais. Wagner, a coisa é bem cíclica, né? Às vezes a gente pontua que o mercado, ele de 7 em 7 anos, de 8 em 8 anos, ele se renova, ele tem novas vertentes, e a mudança de comportamento do consumidor leva com que as construtoras e incorporadoras repensem, façam uma reengenharia da sua forma de atuar no mercado, principalmente de oferecer empreendimentos. No que se refere ao empreendimento comercial / empresarial, é lógico que nós sofremos muito nesse período que você citou, porque as pessoas ainda estavam acostumadas a serem filiadas a alguma empresa, a alguma corporação que não necessitava tanto do seu escritório pessoal particular. Mas aí as pessoas começam a progredir na sua profissão, começam a ter um desenvolvimento maior e que acabam necessitando do seu espaço. Em contrapartida, quando veio a pandemia, todo mundo ficou, o quê? Online. Exatamente. Então, você poderia ficar dentro da sua própria casa, né, com todo o seu amparato de equipamentos que você não deixaria de trabalhar. Você não tinha aquele contato interpessoal, mas você tinha a tecnologia para ajudar nos seus negócios, nas suas negociações. Exatamente. A pandemia ela trouxe esse novo modelo de trabalho, né? Que para muitas empresas até hoje funciona. Muitas empresas trabalham aí, os funcionários estão em casa. Sim. A própria Lopes, em São Paulo, o setor administrativo, a maior parte dele é em casa. Então, eu converso muito com o pessoal de tecnologia, todos eles em casa, no seu escritório, mas o setor comercial não tem como, né? A gente trata com pessoas, tem que ter aquela... Tem que ter o contato. Tem que ter exatamente. Não tem como você fazer uma venda ali fria, né? Que a gente chama venda fria, pela internet. Até vendemos, né? Por conta da pandemia. Uhum. Forçados por conta de tudo isso que aconteceu com o nosso país, né? Aliás, com o nosso planeta. Wagner, e o ranking de faturamento das construtoras e incorporadoras? Como ficou nesse último flash imobiliário? Esse ranking ele é bem famoso, Marlon, e é bem desejado. A gente faz ele normalmente no começo de um trimestre, né? Premiando o último tri. E esse de outubro foi... Eu costumo dizer que o pessoal gosta mais de ir nesse da premiação, para ver o ranking, quem ficou na frente. Quem ficou na frente. É uma competição altamente saudável e faz parte do mercado. Exatamente. E a Lopes, ela faz uma análise, eu não tenho como entrar aí a gente analisa 70 construtoras do mercado imobiliário, são 270 empreendimentos na nossa base. Eu não tenho como entrar na contabilidade de cada um, né? Então, como é que a gente faz esse cálculo? É a tabela do começo do tri, a tabela do final do tri. Preço médio dos apartamentos, o que saiu da tabela, a gente considera venda. Então, é dessa forma que a gente faz a análise do ranking, né? E também, no caso dos campeões, né, dos primeiros, a gente consulta com a construtora para ver se aquele número se bate, né? Se ele está próximo, se não tem alguma divergência, né? Alguma distorção. Exatamente, para também não apresentar um número... Não apresentar um número cego, né? Isso. E são duas análises.
o prêmio de quem mais vendeu no segmento PCVA, Programa Casa Verde e Amarela. Sempre apresentamos os 20 primeiros, né, do setor. No caso desse segmento, não tem o 20 construtoras analisadas. E a Tenda, a grande consultora, a grande campeã, né, comercializou aí mais de 50 milhões de reais num trimestre. Para esse setor, é muito. É muita Você coisa. imagina que cada apartamento, em média, aproximadamente 160 mil reais. Um ticket relativamente baixo, né, comparado com outros segmentos. Exatamente. Você fazer mais de 50 milhões de reais num trimestre não é fácil. Não é fácil. Então a Tenda está de parabéns, é uma grande consultora, uma das maiores do Brasil, né? Sem dúvida. Seguido pela MRV, que também está sempre no ranking, né? E em terceiro lugar ficou a Direcional. Outra também, uma grande empresa nacional, que está sempre pontuando no ranking, inclusive foi a campeã do ano passado, no ano inteiro, né? Foi a Direcional. Então são 3 consultoras de fora, né? Que trazem aí movimento à economia do nosso Ceará. Perfeito. Com relação às construtoras locais, às vezes a gente fica um pouco constrangido de mencionar nomes, né? Fique à vontade. O ranking desse mês de setembro, as nossas construtoras locais, elas também tiveram um desempenho muito, muito positivo. Você poderia enumerá-las, só para a gente ter aqui, para que todos que estão assistindo ao nosso programa tenham conhecimento do poderio, do potencial das nossas empresas da construção civil cearense. As consultoras locais, elas têm mais expressão no segmento que a gente chama de médio-alto padrão, né? Que aí esse segmento ele analisa os residenciais, verticais, os horizontais e também os produtos de segunda moradia, que são os imóveis de praia. E a grande campeã do trimestre, né, pegando o período de julho a setembro, foi a Marquise. Marquise, uma grande consultora local, que lançou um empreendimento belíssimo na praia, no Porto das Dunas, que é o Mandara, um case de sucesso, né? Então a Marquise ela vem com mais de 200 milhões no trimestre, né? É um número muito expressivo e foi a grande campeã aí do nosso terceiro trimestre. Parabéns para a Marquise. E a Marquise ela teve esse grande VGV, né, de 200 milhões. Em segundo lugar veio a Moura do B, que é uma empresa pernambucana, mas a gente já considera ela uma empresa cearense, porque a Moura do B ela trouxe grandes negócios, né? Hoje é a maior consultora do Nordeste, trouxe grandes negócios para o nosso Ceará, movimenta a economia, trouxe o Shopping Rio Mar. Em parceria com João Carlos Paes Mendonça. Exatamente, trouxe lá no Papicu e também no Presidente Kennedy. Então, assim, é uma consultora de casa, é uma consultora cearense, a gente já considera ela uma consultora local. Veio em segundo lugar com aproximadamente 90 milhões de reais no trimestre, então também é um número muito expressivo. Muito expressivo. Moura do B que está sempre pontuando, né? Desde que a gente criou esse ranking, eu acho que a Moura do B deve ter levado pelo menos uns 5 ou 6 anos aí de campeão do ano. E também, em terceiro lugar, a BSPA, também com um número muito expressivo, aproximadamente 60 milhões de reais no trimestre. Então, são números fortes, né, para esse mercado cearense. BSPA também com grandes produtos, grandes cases de sucesso, né? Principalmente o nosso BS Design, que é belíssimo, que fica ali na Desembargador Moreira com Leite Albuquerque e Torres Câmara, né? Sim. É um case de sucesso também que vem pontuando nesse ano, vendendo andares corporativos. Então, BSPA, que eu não posso deixar de falar, também trouxe o grande BSVille em parceria com a Colmeia. Perfeito. Outro produto de praia, que foi um case de sucesso. Também, vendeu no primeiro trimestre. Não está nesses 90 milhões do terceiro TRI, mas vale ressaltar que no primeiro trimestre desse ano eles venderam, de 432 unidades, eles venderam 80% do empreendimento. É um número muito forte. Então está mais do que comprovado que o estado do Ceará, com relação ao mercado imobiliário, é sim, posso afirmar categoricamente, um ponto fora da curva. E esse ponto só tende a crescer. Wagner, se a gente pudesse aqui, amigo, nós iríamos conversar horas e horas aqui. Um papo instrutivo, com muito dado, com muita informação, com muito conhecimento para todos vocês.
Mas nós chegamos àquele momento do nosso programa que eu faço sempre uma pergunta-chave que já está virando até um jargão, tá? Meu amigo, qual a imobiliária nota 10 do Brasil e qual o imóvel nota 10 que a Lopes Imóveis aqui de Fortaleza oferece como promoção, como a bola da vez para você que está assistindo e as pessoas que estão procurando seus imóveis e necessitam dessa assessoria imobiliária, essa consultoria, o acompanhamento, etapa por etapa, até o fechamento. Inclusive, eu aproveito e já menciono que aqui no rodapé vai constar os nossos QR Codes com todas as informações. Tanto eu quanto o Wagner Paiva estamos aqui à inteira disposição de vocês para prestar o melhor serviço e fechar o seu negócio. A bola está contigo, Wagner. Marden, mais uma vez agradeço o convite. Passou muito rápido aqui o tempo, a gente vai conversando. Verdade. Nem sente o tempo passar, né? É sinal que o programa é bom. Exatamente. Muito parabéns pelo programa. Muito obrigado, Wagner. Sobre a imobiliária nota 10, não poderia ser diferente, que é a Lopes. Só vou fazer uma pequena correção, que não é do Brasil, é da América Latina. Foi proposital. Eu queria que você respondesse isso. A Lopes, ela hoje é a maior imobiliária da América Latina. Agora também tem as franquias, né? Sim. Está se espalhando ao Brasil afora. Então, há um ano atrás, 2 anos atrás, a Lopes trabalhava somente com sociedade, onde na parte do sul ela tem a empresa própria e na parte do Nordeste, Centro-Oeste, a Lopes faz parceria. Ela vem, ela compra uma parte da empresa de um grande local e faz essa sociedade, né? Então, hoje temos franquias também. Perfeito. Sobre o imóvel nota 10, o Ricardo fala bastante isso e eu levo isso também. O imóvel, qualquer imóvel, ele é um bem de raiz, né? Perfeito. Eu classifico todo imóvel como imóvel nota 10. A Lopes é um shopping de imóveis do Brasil. Então, a gente tem todo tipo de imóvel, nota 10. Eu tenho para quem está começando a vida, a gente tem imóvel para quem precisa de uma segunda moradia, para quem quer construir o seu negócio, para aquele casal mais experiente, que os filhos se casaram e saíram de casa e querem ir para um apartamento menor. Então, todo imóvel é um imóvel nota 10. Basta entender o momento de vida de cada pessoa. Perfeito. E lá na Lopes a gente pode ajudar você a fazer isso. Viram aí, gente? Eu só tenho que fazer isso aqui. Um brinde a Lopes Imóveis, um brinde a você, Wagner, e especialmente a você que está nos assistindo. Então, o recado está dado, nós estamos aqui à inteira disposição para vocês e realizar sonhos, às vezes a pessoa acha que está distante, mas com a nossa assessoria, do Wagner e minha, e juntamente com a Lopes Imóveis Fortaleza, ela está de portas abertas para você. Mais uma vez, Wagner, muitíssimo obrigado pela sua presença. Fiquem todos com Deus. Gostaram do primeiro programa Imóvel Nota 10? Aqui é o professor Marden Mello, da Universidade Corporativa Unieducar, a maior instituição de ensino à distância do Brasil, e sou o responsável pela condução e apresentação do Imóvel Nota 10, onde irei compartilhar com os meus convidados as informações mais assertivas para vocês na hora de comprar, vender, alugar, permutar e investir em imóveis. Atuo no mercado imobiliário cearense há mais de 20 anos e pretendo repassar as experiências e aprendizados adquiridos nas diversas operações inerentes ao patrimônio imobiliário das pessoas físicas e jurídicas. O propósito do nosso programa é o de abordar temas dos mais variados e importantes do segmento imobiliário cearense e brasileiro, utilizando uma linguagem de fácil compreensão para o público em geral e principalmente a você, que deseja se tornar um corretor de imóveis de sucesso. Teremos nesse bate-papo profissionais do mais alto gabarito, relatando suas atuações e dando dicas que irão servir de orientação para que você faça um excelente negócio. E ao final de cada programa, farei a pergunta-chave a todos os meus parceiros e amigos do mercado. Na sua opinião, qual é o imóvel nota 10? Portanto, não percam os próximos programas, embarque nesse passeio imobiliário e tenham todos uma excelente viagem.